Glória a Jesus. Meus irmãos, um bom dia e a paz do Senhor para todos. Glória a Jesus. Mais uma manhã na presença do Senhor, manhã de alegria. E vocês são bem-aventurados, como eu também, de poder estar aqui nessa manhã. Nós estamos no melhor lugar, nós estamos na casa de Deus. E nessa manhã, de uma forma bem especial, porque nós já vamos começar a nossa live nesta manhã, com o propósito de aprender da palavra de Deus. Esse culto nesta manhã, irmão, é um culto que é o nosso alimento, é o maná do nosso domingo. Se faltar esse maná, a semana para nós não está completa, né? Então, você também que está ao alcance da nossa voz, você que está nos acompanhando, você é bem-vindo, meu amigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha compartilhar conosco. Eu quero, nessa manhã, dizer para você que você está na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Praia do Siqueira, sob a direção do pastor Carlos Eduardo de Souza Miranda, com o qual eu tenho o prazer de congregar. Eu quero te convidar para adorar o nosso Deus em oração, para que o Senhor venha fazer presente, tomar parte, abençoar o teu povo. Eu quero convidar aqui o nosso pastor João Gomes, ele vai fazer uma oração. Meus irmãos, um bom dia, paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo ao nosso Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te damos graças, Senhor, pedindo a Ti, meu Deus, uma bênção gloriosa nesta manhã. Ó Pai, Tu sabe como chegamos aqui, Senhor, e como estamos aqui diante da Tua presença, Deus. Faça presente conosco, Deus, nesta manhã. Ó Deus, venha trazer para nós uma palavra, ó Deus querido, que venha, ó Deus, satisfazer a nossa alma, o nosso coração, alegrar, ó Deus querido, nos diante da Tua presença, meu Pai. Muito obrigado pela noite, ó Deus eterno que passou, o dia que chegou, ó Deus, ser conosco, nos dá uma grande vitória, ser com cada um, Pai, que já estão aqui, e aquele que não estão, aonde tiver, Senhor, guarda, livra, proteja e dê vitória, é o que nós te pedimos e agradecemos, essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Eu quero convidar você para louvar o Senhor com o hino da harpa. Hoje nós estamos numa lição que fala sobre a intercessão. Eu quero convidar você para já louvarmos o Senhor com o hino de número 577 da harpa cristã. Aleluia. Aleluia. 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante ao Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixar no altar. Quando tudo perante ao Senhor estiver
e todo teu ser Ele controla. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar notar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi poder não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando mal. Quando tudo perante ao Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar notar. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Vamos louvar com 526, aleluia, aleluia. Esse louvor também é um louvor que exalta o Senhor, né? Aleluia, pela sua maravilha, pela tua obra, por tudo que Ele é, pela tua grandeza. Aleluia. 526. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, ao ver que tu plantaste cada pé. Recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma
canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno eu quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia! Que maravilha! Eu sinto a presença de Deus. Uma manhã como esta, manhã abençoada, manhã de vitória. Estamos aqui fechando o trimestre, glória a Jesus, já o segundo trimestre, meado do ano, já se foi. Semana que vem temos lição nova, glória a Jesus, temos lição nova. O tema de hoje é orando pela intervenção divina, glória a Jesus. Texto áureo, você que está em casa e tem um exemplar da EBD, por gentileza, você que está no templo, abra a tua revista, vamos junto ler a palavra pela qual nesta manhã falaremos. Aleluias. Texto áureo. Senhor, quem é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? Salmos 144, verso 3. Verdade aplicada. É fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. Irmãos, importante demais isso aqui, né? É fundamental que o discípulo de Cristo, ele tenha uma vida em permanente oração, por si próprio, pela família e pelas nações. Amém? Glórias a Deus. Esses últimos dias, nós temos falado muito sobre a oração, incentivo à oração, pois é a mesma que move as mãos de Deus. Objetivos dessa lição: refletir sobre o nosso relacionamento com Deus, como está o nosso relacionamento com o Senhor. Segundo, mostrar a importância de uma vida de oração. E terceiro, apresentar os efeitos de uma vida de oração. Texto de referência, o Salmo 144, nós temos apenas 5 versos, são eles 5, 6, 9, 12 e 15. Diz assim:
Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com o instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores, para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na nossa mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas, como colunas de um palácio. Último, bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia, irmãos. Eu aprendi muito com esta lição, lendo capítulo por capítulo, tópico, estudando, escrevendo, anotando. Deus falara demais ao meu coração. Amém? Temos 3 tópicos lindos. Glória a Jesus. Uma visão panorâmica do Salmo 144. Capítulo 2, falando sobre a confiança, a oração e a ação de graça a Deus. E o capítulo 3, intercessões pelo bem da família e da sociedade. Vamos orar. Logo após, nosso irmão Marcos vai estar lecionando esta lição. E nós aqui adorando ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tua palavra. Ó Deus, palavra esta maravilhosa, conclusão do livro dos Salmos, para quem acompanhou desde o início, ó Deus eterno desta lição, ó Deus, aprendeu muita coisa com respeito aos Salmos. Não vou dizer tudo, mas o suficiente para ensinar, pregar e viver uma vida digna diante do Senhor. Pai, nesta conclusão, fale conosco uma vez mais, abençoe cada aluno, independente de estar no templo ou em casa, que a nossa mente possa ser aberta, orientada, ó Deus, através do Teu Espírito, de forma que possamos aprender, guardar e aplicar, Pai, em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Presbítero Marcos. Aleluia. Aleluia. Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Bem amados, que Deus continue abençoando a sua casa, a sua vida, o seu ministério, que aonde você coloque a planta dos seus pés, as suas mãos, seja próspero. Nós estamos hoje encerrando mais um ciclo, estamos no final de mais um trimestre, encerrando ou fechando mais um ciclo. Semana que vem nós começaremos um novo trimestre e, assim como nós aprendemos nesse trimestre, como o pastor acabara de falar, sobre o livro de Salmos, não tudo, mas o essencial para que possamos ter um entendimento maior acerca desse livro. E assim como nesse trimestre nós aprendemos, eu creio que no trimestre que vai se iniciar, Deus também vai ministrar muitos ensinamentos aos nossos corações. Falaremos hoje sobre o seguinte tema: orando pela intervenção divina. E eu já quero começar aqui com uma pergunta. Ora, se Deus é sabedor de todas as coisas, por que Deus não intervém na história? Deixa eu reformular a pergunta. Se Deus é sabedor de todas as coisas, por que que eu preciso orar para que haja uma intervenção divina? Se Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, Ele conhece as minhas necessidades, as minhas dificuldades, o que eu preciso. E se Deus sabe de tudo, por que que eu preciso orar para que haja uma intervenção divina? Simples.
Porque Deus é um Deus de relacionamento. E mesmo sendo onisciente, Ele espera que em oração você se relacione com Ele. Isso é maravilhoso. Deus sabe de todas as coisas. E por que mesmo assim você precisa orar para que Deus, ou para que haja uma intervenção divina? Porque Deus é um Deus de relacionamento, e mesmo sendo Ele onisciente, sabendo de tudo, Ele espera que em oração você se relacione com Ele. Diga para Ele o que você precisa. Na verdade aplicada, está escrito, é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nós temos uma orientação do apóstolo Paulo, e ele diz o seguinte: orai constantemente, ou orai sem cessar. Essa oração permanente, como nos diz a verdade aplicada, essa oração constante envolve você, sua família, aqueles que te perseguem, Mateus capítulo 5, versículo 44, os irmãos em Cristo, envolve a tua igreja, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, a sua nação, enfim, a oração permanente e constante envolve tudo e todos. E através da oração você se relaciona com Deus. É por isso que você precisa orar, mesmo Deus sabendo de tudo, como eu já disse, Ele espera que por meio da oração você se relacione com Ele. É por isso que você precisa orar, para que haja uma intervenção divina. Deus espera que você abra o seu coração para Ele e diga: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. O Senhor conhece as minhas limitações, as minhas necessidades. O Senhor sabe em qual área eu preciso que o Senhor atue na minha vida. Deus, Ele é sabedor de tudo, mas Ele espera uma iniciativa sua para que Ele possa agir. Agora, sobre a verdade aplicada, dando continuidade, é maravilhoso, é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, por sua família e pela nação, ou seja, oração por tudo e por todos. Abramos as nossas Bíblias, por favor, João capítulo 17, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 17. Você que está na sua casa com o exemplar bíblico, o exemplar da Bíblia, por favor, João, capítulo, Evangelho de João, capítulo de número 17. A verdade aplicada nos orienta a termos uma vida permanente de oração por nós mesmos, por nossa família e pela nação. E olha o exemplo bíblico do próprio Senhor Jesus Cristo. João, Evangelho de João, capítulo de número 17. Nós podemos dividir o capítulo 17 de João em três partes, ou melhor, em três orações. A primeira oração vai do versículo 1 até o versículo de número 5. Jesus ora ao Pai, clama ao Pai por sua hora. A segunda divisão desse capítulo, ou a segunda oração, vai do versículo 6 até o versículo de número 19. Jesus ora ao Pai por seus discípulos. Terceira divisão ou terceira oração desse capítulo, do versículo 20 até o versículo de número 26. Jesus ora ao Pai pelos cristãos. E como havíamos falado anteriormente, a oração envolve tudo e todos. Olha o que nos orienta a verdade aplicada. Você precisa ter uma permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. E no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus, ele ora por si próprio, por sua hora, por seus discípulos, por sua família e por todos os cristãos, por toda a nação.
Então, a oração envolve tudo e todos. Os objetivos da nossa lição, o nosso pastor já falou, refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Mostrar a importância de uma vida de oração e apresentar os efeitos de uma vida de oração. Através da oração, eu me relaciono com Deus. O teólogo Matthew Henry disse, eu já disse isso algumas vezes, ele disse que a Bíblia é a carta que Deus nos enviou. A oração é a carta que nós enviamos a Deus. Na leitura bíblica, Deus fala comigo. Na oração, eu falo com Deus. Só que na oração, e esse termo que a gente usa, eu falo com Deus, não é uma via de mão única. Pelo contrário, na oração não é só você que fala. Não. A oração você fala, mas também espera Deus lhe responder. É uma via de mão dupla. Exemplo bíblico, Jeremias 33:3. Clama a mim, e eu responder-te-ei. Ou seja, você fala, eu escuto. Depois você para de falar e me ouve quando eu irei falar. Então a oração é uma via de mão dupla. Você ora, fala com Deus, mas ao mesmo tempo você espera Deus te responder. Não é um monólogo, é um diálogo entre você e o próprio Deus. E o que é isso? Relacionamento. E esse relacionamento precisa ser regado diariamente. Lembramos do que disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai constantemente. Ou seja, a oração é um meio que nós temos de nos relacionarmos com Deus. E esse relacionamento precisa ser regado diariamente. Por isso, nós precisamos orar e ler a Bíblia todos os dias. Agora, qual é a importância de uma vida de oração? Segundo objetivo da nossa lição. Qual é a importância de uma vida de oração? Como nós já falamos, através da oração nós nos relacionamos com Deus. Nos tornamos mais íntimos do Senhor. E a oração é importante porque através dela nós conhecemos a vontade de Deus. Através de uma vida de oração, a nossa carne é sacrificada, mortificada. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Através da oração ou uma vida de oração é importante para não cairmos em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus orienta os seus discípulos: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Então, a importância de uma vida de oração. É importante ter uma vida de oração porque através dela nós conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Através de uma vida de oração, a nossa carne é mortificada. Uma vida de oração é importante para não cairmos ou não entrarmos em tentação. E muitos outros são as importâncias de uma vida de oração. Eu selecionei apenas essas. Mas existem na Bíblia muitas outras resultados de uma vida de oração. Agora, quais são os efeitos de uma vida de oração? Terceiro objetivo da nossa lição. Quais são os efeitos de uma vida de oração? Atos capítulo 16. Paulo e Silas estão presos. E eles começam dentro da prisão a orar, adorar, louvar ao Senhor. E o resultado disso foi um terremoto naquele momento. As prisões se quebraram, as correntes se quebraram, as algemas se quebraram. Olhe a importância ou os efeitos de uma vida de oração. Uma vida de oração traz libertação. Esses são os efeitos de uma vida de oração. Atos capítulo 16, estão presos, mas através da oração e da adoração a Deus,
chega à libertação. Então, os efeitos de uma vida de oração. Primeiro efeito, o efeito de uma vida de oração gera libertação. Talvez não seja para você, mas por quem você está orando. Esse é o efeito de uma vida de oração. Você está orando por uma pessoa, e o efeito da oração vai ser a libertação na vida daquela pessoa. Nós temos segunda, terça, quinta e sábado, o clamor da meia-noite. Muitas pessoas participam. E tem uma frase que eu carrego comigo e acho maravilhosa. O resultado do clamor é a vitória. O resultado do clamor é a vitória. E o efeito de uma vida de oração é, com certeza, a vitória também. Segundo efeito de uma vida de oração, Atos capítulo 12. Pedro está preso. Só que a igreja orava por Pedro, que estava preso. Um anjo vai até a prisão e liberta Pedro. Olha que coisa maravilhosa. O anjo vai até a prisão. Por intermédio, ou quem leva o anjo até a prisão, é a oração dos santos. A oração da igreja. Olha quais são os efeitos de uma vida de oração. Gera libertação, livramento, mudança de vida, conversão. A oração é algo essencial em nossas vidas. É por isso que, mais uma vez, eu gostaria de repetir, nós precisamos orar constantemente, como nos orienta a palavra do Senhor. Mas vamos entrar aqui no tópico de número 1, para nós adiantarmos bastante. Nós não iremos conseguir falar sobre os 3 tópicos, mas pelo menos o tópico 1 e 2 eu acho que a gente consegue aí falar. Introdução. No presente salmo, aprenderemos sobre a oração acompanhada de confiança e louvor e os benefícios que ela traz para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa família e para a sociedade na qual vivemos. Olha a importância da oração acompanhada da confiança. Por quê? Porque você não pode orar com reservas, orar duvidando de que Deus pode ou não realizar. Pelo contrário, ore confiando de que o milagre já aconteceu. Não vai acontecer, mas já aconteceu. O louvor e os benefícios que a oração traz para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa família e para a sociedade na qual vivemos. Tópico de número 1, Salmos 144. A nossa lição de hoje está toda baseada no Salmos de número 144. Subtópico 1 do tópico 1. Visão panorâmica. Os escritores Esdras e Reginaldo, na classificação dos salmos por assunto, inclui o Salmo 144 no grupo dos salmos de oração, usado principalmente em culto. Há quem classifique como salmo de ação de graças e louvor. Encontramos nesse salmo muitas expressões presentes do Salmo 18, bem como no cântico de Davi registrado em 2 Samuel 22. A presença de temas presentes em outros cânticos, segundo Kidner, fez vários estudiosos considerar a possibilidade desse salmo ter sido composto por alguém posterior a Davi. Seja como for, é possível identificar nesse saltério muitas experiências de Davi, sua plena confiança no Senhor e sua vida de constante reconhecimento e gratidão a Deus. Trata-se de um excelente guia para a nossa vida devocional, louvor, clamor, gratidão e intercessão. Isso é maravilhoso. Uma visão panorâmica e rápida do Salmo 144. Agora, voltando rapidinho na introdução, uma coisa que nós precisamos aprender e entender é que a oração deve ser acompanhada da confiança. Nós precisamos orar crendo, confiando, e não com reservas, como eu já disse, com dúvidas, como diz Tiago, capítulo 1, versículo de número 6. Nós não podemos crer com reservas, crer duvidando,
crer que talvez aconteça ou não aconteça. Pelo contrário, nós somos servos de um Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos orar crendo que o milagre já aconteceu. E não vai acontecer, pelo contrário. Seja ousado, tenha fé. Ore que Deus já e creia que Deus já entrou com providência. Que Deus já fez o milagre. Que Deus já deu a vitória. É por isso que nós cremos, precisamos orar e da mesma forma confiar de que Deus vai fazer o milagre. Então a oração precisa ser acompanhada da confiança. E é bem verdade que muitas pessoas acabam orando, duvidando, com reservas, não crendo que Deus pode fazer o milagre. De repente, algumas pessoas se deparam com problemas que para elas são impossíveis de serem resolvidos. Elas até oram, mas com o pé atrás, duvidando. Será que Deus pode? Será que Deus faz? Será que Deus realiza? Meu amado, pelo amor de Deus, nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ore crendo que Deus já fez um milagre, que Deus já entrou com providência, que a vitória é sua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo 144, um salmo davídico, possui 15 versos. E o seu último verso termina dizendo o seguinte: feliz o povo, ou a nação, cujo Deus é o Senhor. E eu quero convidar você, que está participando desta escola bíblica aí da sua casa, os irmãos que aqui estão no templo, eu quero te convidar a adorar ao Senhor. Nós somos um povo feliz. Por quê? Porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Nós somos um povo feliz porque o nosso Deus é o Senhor. Feliz é a nação, o povo, cujo Deus é o Senhor. É por isso que nós somos um povo feliz, alegre, porque o nosso Deus é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que faz, que realiza. É por isso que nós somos um povo feliz e alegre, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Nesse salmo, o rei eleva uma oração a Deus, salmo de número 144. O rei eleva uma oração a Deus, suplicando vitória na guerra contra os inimigos de Israel. Interessante é que o ponto mais marcante dessa oração é a confiança que esse salmista tem e a confiança com que ele ora a Deus na certeza da resposta do Senhor. Isso é interessante. É o ponto mais marcante desta oração. É quando ele ora confiando na certeza da resposta do Senhor. Lembra do que nós falamos na introdução? A oração é acompanhada da confiança. E o ponto mais marcante desse salmo está no verso de número 2. Ele demonstra a sua confiança em oração a Deus. Ele ora, mas também confia de que Deus enviará resposta para ele. E quer um conselho? Ore, confiando na certeza da resposta do Senhor para a sua vida. Ore confiando de que Deus enviará resposta para você. Não ore com dúvidas, com reservas, pelo contrário. Ore crendo que Deus enviará a resposta para a sua vida. E me permita ser mais ousado. Ore crendo que Deus já enviou a resposta que você tanto precisa e necessita. Ore crendo que Deus já entrou com providência nessa causa. Ore crendo que a vitória é sua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu estava hoje fazendo meu devocional. Estava lendo hoje 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 20.
E tem muito a ver com a oração acompanhada da confiança. Olha o que diz 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 20. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porquanto depositaram nele toda a confiança. Aleluia, glórias a Deus. Eles estão numa batalha, clamam ao Senhor. Deus ouve e atende o clamor deles. Por quê? Porque eles clamaram, oraram ao Senhor e depositaram em Deus toda a sua confiança. E talvez você esteja passando por um momento de batalha, de guerra espiritual, de luta travada. Clame ao Senhor dos exércitos, confiando de que Ele vai te dar vitória nessa peleja. E permita-me aqui liberar uma palavra, um verso bíblico sobre a sua vida. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, ficai atento e comece a contemplar a vitória do Senhor chegando para você, porque essa peleja não é sua, mas é do Senhor Todo-Poderoso, aleluia. Não importa o momento, a batalha, a guerra, a luta que você esteja vivenciando, ore, confie no Senhor e Ele vai te dar vitória nessa peleja, aleluia, glórias a Deus. Subtópico de número 2, um salmo que exalta a Deus. Eu não irei ler o subtópico, porque senão a gente acaba perdendo um certo tempo. Você que tem a sua revista aí, acompanhe, eu apenas irei ler aqui o título do subtópico, a epígrafe, e fazer um breve comentário. Subtópico 2, um salmo que exalta a Deus. Como nós estamos falando de oração, e aprendemos aqui que a oração precisa começar exaltando a Deus. Salmo 144 é um salmo de oração. E ele começa exaltando ao Senhor. E como estamos falando de oração, nós já aprendemos que a nossa oração precisa começar exaltando a Deus. Tudo que fizermos ou formos fazer, antes Deus precisa ser exaltado. Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus começa a sua oração exaltando ao Deus Todo-Poderoso. E ele diz: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ele começa a sua oração exaltando ao Deus Todo-Poderoso. A nossa oração, tudo que você for fazer, primeiro, precisa ser para a exaltação e glorificação do Deus Todo-Poderoso. Exalte a Deus em tudo e em qualquer momento da sua vida. Não comece a sua oração já pedindo isso e pedindo aquilo. Pare um pouco. Exalte ao Deus Todo-Poderoso. Glorifique ao Senhor. Engrandeça o nome santo do Senhor. E depois você peça a Ele o que você precisa. Mas antes, comece exaltando, glorificando, engrandecendo, enaltecendo e bendizendo ao nome santo do Deus Todo-Poderoso. Subtópico 3, a inferioridade do homem. Gostaria de ler o verso de número 3 do Salmos, de número 144, verso de número 3. Diz o seguinte: Senhor, o que é o homem para dele tomares conhecimento? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? Subtópico 3 fala da inferioridade do homem. E olha o que diz o verso 3 do Salmo 144. Senhor, o que é o homem para dele tomares conhecimento?
ou filho do homem para que por ele se interesses. O que é o homem? O homem, e aqui não está falando só do gênero masculino, mas homem aqui é o ser humano, é limitado. Sua limitação, e eu acho isso maravilhoso, leva-o a ser dependente de Deus. Nós estamos falando de inferioridade do homem, limitação do ser humano. O ser humano ele é limitado, e a sua limitação leva-o a ser dependente da presença de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina isso, ou nos ensinou isso. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 7. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 7, está escrito: mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, dependente da presença de Deus. Nós temos aqui a doutrina de que Jesus esvaziou-se de si mesmo, chama-se kenosis. Jesus esvaziou-se de si mesmo. E olha o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, dependente da presença de Deus. Jesus, que é Deus, tornou-se semelhante ao ser humano, tornou-se semelhante ao homem, na sua dependência pela presença de Deus. E agora, tem ser humano, homem, querendo ser semelhante a Deus. Não quer mais ser dependente da presença do Senhor. Não quer mais ser necessitado da presença de Deus. Mas eu não. Eu acredito que você que está participando desta live, os irmãos que aqui estão, pelo contrário, nós somos diariamente dependentes da presença do Deus Todo-Poderoso. Diariamente nós necessitamos da presença desse Deus maravilhoso. Tópico de número 2. Confiança, oração e a graça de Deus. Tópico de número 2. Confiança, oração e a graça de Deus. Eu achei isso maravilhoso, porque no tópico de número 2, a ordem está da seguinte forma: oração, confiança, oração. Eu estava conversando sobre isso com a minha esposa. Confiança, oração e a graça de Deus. Só que na hora de dividir o tópico de número 2 em 3 tópicos, a ordem muda. Primeiro entra a graça de Deus, que lá no tópico 2 ficou por último. Depois entra a oração pela presença de Deus. E depois expressa confiança. Se você observar, logo no tópico 2 está da seguinte forma: confiança, oração e a graça de Deus. Mas na hora de dividir, a ordem muda e fica a graça de Deus, oração por sua presença e expressa confiança. A graça, que lá no início estava por último, na hora de dividir entra em primeiro lugar. Por quê? Simples. O que seria de nós, ou o que seríamos sem a graça de Deus? Como comentarista, ele diz aqui no subtópico 1 do tópico 2, no Novo Testamento, a palavra graça está ligada ao sacrifício vicário de Cristo. Gratuitamente, Jesus se sacrificou aos homens. O que seria de nós sem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo por todos nós? E é por isso que a graça vem em primeiro lugar. É para entendermos que não é por mérito nosso ou próprio, mas tudo é pela graça de Deus. Aleluia! Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Deus disse a Paulo: a minha graça te basta. É por isso que a graça vem em primeiro lugar. É porque o que seria de nós, ou seríamos de nós, sem a graça de Deus, sem o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário,
É por isso que a graça vem primeiro, para que a gente possa entender que não é por mérito nosso ou próprio, mas tudo é pela graça do Senhor Todo-Poderoso. Oração pela presença de Deus é o segundo tópico. Depois expressa confiança. Um dos pedidos para a gente fechar dos discípulos ao Senhor Jesus foi: Senhor, ensina-nos a orar. Subtópico 2, oração pela presença de Deus. Lucas 11, versículo 1. Senhor, ensina-nos a orar. Na Bíblia nós vemos os discípulos fazendo outros pedidos, tais como: Senhor, aumenta a nossa fé, dá-nos sempre desse pão. E eles poderiam pedir muitas outras coisas, mas eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar, aumenta a nossa fé, dá-nos sempre desse pão. Como eu já disse, a oração é o meio de comunicação entre o ser humano e Deus. Orar é você falar com Deus, dialogar com o Senhor. E como nós já falamos, oração não é uma via de mão única, onde você fala e só você fala. Pelo contrário, você fala e espera Deus falar com você também. A oração é tão importante que, para termos a presença de Deus, nós precisamos orar para podermos adquirir a presença do Deus Todo-Poderoso. Terceiro, expressa confiança. Ore confiando de que Deus vai fazer o milagre. Sabe o que é uma expressa confiança? É você confiar sem sombras de dúvidas. É você confiar, como nós já estamos falando desde o início. É você confiar, crendo que Deus já fez o milagre na sua vida. É você orar, crendo que Deus nesta manhã já está te dando vitória. Isso que é expressa confiança. É você orar acompanhado da confiança. É você orar dizendo: Deus, eu estou passando por uma dificuldade, mas eu sei que o Senhor já decretou a vitória para a minha vida, e eu vou cantar, eu vou passar esse problema, essa dificuldade, essa batalha, essa guerra, e do outro lado eu vou cantar o hino da vitória, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com esta palavra. Deus abençoe a sua família. Ore confiando de que Deus já te deu vitória. Obrigado. Maravilha, coisa boa. Manhã de domingo como esta, se revestindo da palavra de Deus, aprendendo sobre assuntos importantíssimos. Uma lição onde ela fala sobre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem, levando o homem a entender que é dependente de Deus. Amém? Vamos ouvir a nossa irmã Jéssica louvando ao Senhor e já já vamos encerrar esse momento de adoração e de louvor. Eu estava lendo e em meio a essa lição eu falei: o homem pode... É possível ele orar individualmente sem ser individualista. Aleluias! Porque às vezes nós dobramos nosso joelho para orar e só pensamos em nós, individualmente. Mas eu não posso ser individualista, né? A minha oração, ela tem que abranger a todos e, como diz a lição, até as nações. É crer que a nossa oração ela pode mudar a história, amém? Às vezes você pensa assim: mas a minha oração vai fazer um efeito numa nação corrompida. Irmão, não é só você que ora, a nossa oração vai unir força, mediante o propósito que há, aleluia, de um bem comum, para que Deus possa mudar a história, amém? Vamos ouvir a nossa irmã Jéssica louvando ao Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, que nós venhamos colocar essa palavra no nosso coração, né? De quando a gente confia, de quando a gente ora, o Senhor, Ele responde as orações. Vou estar louvando com o hino que diz: o crente quando chora, o Senhor responde. Ore, chore na presença do Senhor Jesus, porque Ele tem vitória para as nossas vidas. Aleluia.
Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Deus não te quer assim, não, tão sozinho e sem sorte, o vale da sombra e da morte, pensando até que é o fim. Aleluia! Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Aleluia! O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava por um filho, ela clamava e o Senhor atendeu. Ele vai nos atender nessa manhã. Atendeu a Josué quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus está aqui, ele vive no meio da gente, ele é o mesmo e não mudou. O crente quando chora, o crente quando chora, o Senhor responde. Oh, aleluia! A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Porque tem um grande valor a sua lágrima, tem um grande valor a lágrima do crente. Aleluia! Ele foi com Daniel lá na cova dos leões e nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava por um filho, ela clamava e o Senhor atendeu. E ele vai nos atender, aleluia. Atendeu a Josué quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas ele derrubou. Ele está aqui nessa manhã, esse Deus se faz presente. Ele vive no meio da gente. Ele é o mesmo e não mudou. Esse Deus se faz presente. Ele está aqui, vive no meio da gente. Ele é o mesmo e não mudou. Oh, aleluia. É o mesmo e não mudou. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Aleluias! Vamos orar, vamos falar com Deus nesta manhã. Te agradecemos, você que é aluno, uma vez mais, por participar conosco. Semana que vem estamos com lição nova e cada trimestre é uma expectativa de algo novo que nós vamos aprender. Eu tenho certeza que o ensinamento do livro dos Salmos foi espetacular, foi maravilhoso, né? Todos os professores que falaram aqui sobre essa lição foram usados por Deus tremendamente para abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família e aprender muitas coisas que você não sabia referente aos Salmos. Amém? Vamos orar nesta manhã. Pai, em nome de Jesus eu te dou graça
te adoro, te louvo, te exalto, te engrandeço, porque tu és maravilhoso. Reconhecemos a tua superioridade e reconhecemos, ó Pai, a nossa inferioridade. Ó Deus, isso nos leva a depender de ti e viver aos teus pés, como diz um hino de louvor, a teus pés, ó Jesus Cristo. Ó Pai, e esse é o nosso prazer, saber que tem um Deus que cuida de nós, saber que tem um Deus que nos protege, saber que tem um Deus que nos sustenta, ó Pai, um Deus que pela graça nos alcançou, ó Deus, e manifesta sobre nossas vidas a bênção por meio da oração e nos leva a confiar inteiramente em Ti, na Tua grandeza, no Teu poder. Pai, portanto, que a Tua bênção seja manifestada sobre a vida do corpo de obreiro, sobre a vida dos alunos que no templo está, ó Deus, sobre a vida de cada aluno que está em Teu lar nesta hora, conectados, recebendo uma revelação da Tua palavra. Continue nos abençoando. Deus, prepara os nossos corações para o culto desta noite, que seja um culto de revelação, que seja um culto de derramar da Tua graça. Guarda-nos durante toda a tarde, dai-nos Tua bênção, sustenta-nos e dai-nos vitória cada dia para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus te abençoe. Amanhã, hoje, 19 horas, temos culto, a bênção apostólica, só mais tarde. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus.